Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos e irmãs. É com satisfação e alegria que cumprimento a todos para juntos abordarmos mais uma linda lição da Escola Sabatina. Hoje é a lição 2. Para tanto, gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos por mais essa oportunidade de no raiar de um novo dia em nossa vida, podermos abrirmos a Tua Palavra e estudarmos, buscando sustento para a nossa fé. Abençoe-nos, dirija-nos a cada lar aqui representado, para que naquele grande dia estejamos preparados com a fé suficiente para termos alcançado a missão que Tu tens confiado a cada um de nós. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O aperfeiçoamento da fé. Olhando para Hebreus capítulo 12, verso 2, nós temos: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha que coisa mais impressionante, meus irmãos. Que troca que ele fez. Ele trocou o lar celeste, ele trocou a sua realeza pela ignomínia, pela humilhação, pela morte, e o único que verdadeiramente morreu, porque ninguém morreu na história do pecado até hoje. Todos passam pelo sono da morte, mas ele, Jesus Cristo, Apocalipse 1:5, é bastante claro, ele foi o primogênito dos mortos, morreu a morte eterna. Que troca é essa? Mas como vimos aqui no texto bíblico, essa troca, é o que trouxe alegria para ele. Veja, meus amados, que é uma troca, sim, muito incomum. E quando se fala em troca, principalmente nós que vivemos debaixo de condições abertas, de condições disponíveis para o pecado, quando se fala em troca de qualquer natureza, só imaginamos em vantagem. Nós não conseguimos imaginar uma troca para levar desvantagem. Do contrário, melhor seria fazer doação do que fazer troca para levar desvantagem. Ele deu por amor de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que fez essa troca. É muito impressionante, meus amados, essa revelação sagrada. Uma troca pela alegria que estava proposta para ele, caso ele não afastasse o cálice do Getsêmani. Ele cumpriu com a missão e teve a alegria divina no seu mais alto posto. Que proposta maravilhosa que lhe foi oferecida e que resultado fantástico, que vitória maravilhosa. Segundo tema, a fé persevera. Aqui nós temos alguns paralelos interessantes com Tiago e Pedro. Se fizermos essa analogia, veja que Tiago capítulo 1, verso 2 e 3, apresenta gozo e provação
e a provação que gera perseverança. E se observarmos o que Pedro diz, também similar a esse contexto, em 1 Pedro 1, 6 e 7, e o capítulo 4, verso 12 e 13, Pedro mostra que a fé é provada como ouro no fogo. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos, porque na provação, se nós encontramos o gozo e a aprovação divina, isso nos sustenta na perseverança, como disse Tiago. Mas como disse Pedro, imagine que o ouro encontrado na natureza, ele é feio, ofuscado, mas quando ele vai no maçarico, com 1200 graus de calor, ele derrete e arde nos olhos o brilho desta tão maravilhosa joia. Assim é a nossa fé, quando provada no fogo, ela brilha e dá o seu verdadeiro valor. Por isso, tem grande importância a fé que persevera. O terceiro tema, perfeição. Fundamentado em Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, que a perseverança tenha a sua obra perfeita e nos faça irrepreensíveis. Meus irmãos, meus amados irmãos, isso nos lembra claramente Mateus capítulo 5, verso 48. Sede perfeito como é vosso Pai que estás nos céus. Que perfeição seria essa que o nosso eterno Mestre está fazendo alusão? A nossa esfera. Deus é perfeito na esfera dele. Eu e você, na nossa esfera humana. Uma perfeição conduzida pela graça. Muitas pessoas interpretam errado a questão santidade. Santidade, essa palavra, ser santo, é ser separado. E não somos nós que nos separamos, é Ele que nos separa. E ao nos tornarmos separados, Ele nos separou, Ele nos selecionou, e tudo que pertence a Ele é santo, que Ele nos separou para Ele. Não é o que eu deixo de fazer, o que eu faço, que me torna mais ou menos santo. É só um ato que me torna santo, aceitá-lo. Assim são os passos da glorificação cristã. Aceitação é o primeiro deles. Conversão, o segundo deles. Esses dois dependem de mim e de você, claramente. Consagração já depende dele, porque você deu esses dois primeiros, ele já entra na sua vida aqui, proporcionando essa vitória. A vitória é garantida. Aceitação, conversão, consagração, santificação, que ele te separa, e glorificação, missão cumprida, que aliás ele já pagou a conta para garantir essa vitória minha e sua. Esses 5 passos são fundamentais na nossa vida. E Ele é quem efetua tudo, desde o início até o final. O querer e o efetuar. Basta que você o aceite. Aí você cumpre com os propósitos dessa modalidade de perfeição na esfera humana. Porque não depende de você, é dele. Você é apenas um simples instrumento nas mãos de Deus. O barro na mão do oleiro. Ele nos molda. Se aceitamos, nos tornamos como barro mole. Ele nos molda e assim nós alcançamos, permitimos que a perseverança tenha sua obra perfeita e nos faça irrepreensíveis. Na linguagem humana, é assim a nossa perfeição. Homem justo, irrepreensível.
isso não tem dinheiro que pague. É uma realização muito maravilhosa, plena, como a luz desse sol que está aparecendo em nosso vídeo. Isso nos traz realmente motivação, perseverança, inspiração para prosseguirmos nessa jornada. Quarto tema, pedir com fé. Uma pergunta interessante foi abordada aqui. Qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? Veja que a sabedoria é o conhecimento com a aplicação correta. E o conhecimento é a inteligência moldada pelo temor ou usada para o erro. Na realidade, meus amados, pedir com fé nos conduz ao conhecimento e que esse nos leva à sabedoria. Se olharmos para Provérbios capítulo 9, verso 10, conseguimos intercalar com o esclarecimento de Tiago capítulo 1, versos 5 e 6, que nos levantou essa pergunta da diferença entre sabedoria e conhecimento. Veja que Provérbios 9 e 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esclarece a indagação levantada por Tiago. Esse paralelo maravilhoso sobre sabedoria e conhecimento. Em outras palavras, podemos ter todo o conhecimento que o mundo oferece, mas se não ter a verdadeira sabedoria, de nada adianta. Porque a verdadeira sabedoria está vinculada ao temor do Senhor. Do contrário, é só inteligência, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Só conhecimento, mero conhecimento. Por mais elevado que seja, a verdadeira sabedoria nos vincula à divindade. Não nos torna uma divindade, mas nos torna instrumentos na mão da divindade. Quando Cristo diz, vós sois a luz do mundo, esse é o instrumento moldado para transmitir luz ao mundo. E ninguém acende uma luz e coloca debaixo da cama, mas vai para o velador, para que todos à distância possam perceber. Se olharmos para 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, ali também diz que Cristo se tornou, da parte de Deus, sabedoria. Veja, meus amados, que quando Ele se fez carne e habitou entre nós, como Ele se tornou esse especial, esse unigênito, que só após a ressurreição Ele cumpriria com a missão do Salvador ungido, Ele se tornou sabedoria aberta, porque Ele deu exemplo. Ele foi o segundo Adão. O que o primeiro Adão errou, Ele veio e solucionou. Veja que Adão, em pleno paraíso, caiu. Errou, falhou. Cristo, em pleno deserto, venceu. Veja, meus amados, que o lugar onde estamos não tem influência, mas as nossas escolhas têm. Cristo não só venceu, como deixou um exemplo perfeito. Quando olhamos para diante ou à nossa volta, nós podemos fazer a mesma pergunta que nos irá conduzir. O que faria Cristo se estivesse em meu lugar? Será bem mais fácil conhecer a resposta. Cristo, no seu exemplo, se tornou sabedoria para nós, que é um exemplo perfeito. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Podemos também dizer a mesma coisa se estivermos na trilha, mas é um grande desafio, porque somos mortais. Mas em Cristo
como Paulo. Não há diferença nenhuma entre Paulo, entre os apóstolos e qualquer um de nós. Mortal são todos mortais. Pecadores são todos pecadores. Não tem mais ou menos pecadores. Tem os que aceitaram e os que não aceitaram a salvação, a missão. Hoje somos futuros, somos modernos, apóstolos e discípulos do Salvador. Eles usufruíram da chuva temporã, nós usufruiremos da chuva serôdia, para cumprirmos com a mesma missão que foi iniciada por eles. Por isso é fundamental pedir com fé e sem duvidar, porque tudo que o diabo quer é nos levar para a dúvida. Ter uma fé vacilante, e a única maneira de vencermos isso é verdadeiramente vincularmos a nossa fé, a verdadeira fonte da sabedoria, que vem do estudo da palavra do Altíssimo, que vem da palavra viva que buscamos na oração, e Ele conduz aos nossos ouvidos. Esse é o caminho, andai por ele. Quinto tema, o outro lado da fé. Aqui vai mostrar, aqui vai falar justamente o outro lado da moeda, né? De um lado, a fé vibrante. Do outro lado da moeda, a fé vacilante. Que automaticamente a fé vacilante, Tiago falou muito nela, a fé morta na realidade, né? Que não gera obras. E quando gera, é só tropeço. Mas analisando bem Tiago capítulo 1, versos 6 a 8, deixa a vida espiritual torta semelhante a uma espiral, uma mola que vai e volta sempre para o mesmo lugar, não te leva a nada. Essa é a fé vacilante. Estica para cá, estica para lá, mas não sai do lugar. Basta que solte a mola. Sempre tem que ter alguma coisa motivando, puxando essa ponta dessa mola. E é sempre os fogos de palha, né? A gente vê isso na parábola do semeador. Aquela parte da semente que caiu em terra cheia de pedra. Pouca terra, né, em cima da região pedregosa. Nasceu rápido. Mas logo que veio o sol, ela secou e murchou. As provações, o ouro provado no fogo, lembra? É o fogo de palha isso. É a semente lançada em cima do lugar pedregoso. Isso sem falar nos outros tipos de semente também. A jogada no beira do caminho, que as aves vieram e comeram, e levou até aquilo que sabia. Aquela jogada no meio dos espinhos, então, cresceu, está vendo tudo, mas os cuidados da vida o sufocam e não deixa produzir fruto. A única dos 4 tipos de terreno apresentados na parábola do semeador que produziu frutos é a que foi jogada em terra de cultura e deu fruto uma 100, uma 60 e uma 30. Não importa se você levou o evangelho, foi para 1, ou para 2, ou para 30, ou para milhares. Mas o que importa é que a nossa fé precisa ser fé vibrante e não fé vacilante. Porque a fé vacilante é a fábrica de cristão marca barbante. É a fábrica de cristão marca traque. Sabe, meus amados, nós não podemos ficar parecendo azeitona na boca de quem não tem dente. Isso é muito triste, uma fé desse jeito. Nós precisamos de ter uma fé firme. Imagina que a pessoa tem a boca toda cheia de dente, a hora que a azeitona vai no ponto. Não precisa de descaroçador de azeitona. Você tira no dente. Tira o caroço, coloca de lado e come a azeitona. Coisa bonita. Sabe, meus amados irmãos?
Cristo tem uma missão para cada um de nós. E nós precisamos alcançar a vitória. É fundamental alcançarmos a vitória. E só alcançaremos a vitória com fé vibrante, jamais com fé vacilante. Sexto tema: o rico e o pobre. Aqui nós vamos analisar alguns paralelos feitos entre Tiago e o irmão dele, Jesus Cristo. Paralelos muito interessantes, tratando desse tema, ricos e pobres. Ao ler Tiago, até dá-se a impressão que parece que ele evitava muito, ou queria criticar de alguma maneira, os ricos. Mas de forma alguma, nem Cristo fez isso e nem ele. O alvo da crítica é a dependência das riquezas e não o fato de ser rico. A grande verdade é que nós não somos donos de nada. O verdadeiro mordomo de Deus, ele se vê como tal. Se Deus colocou milhares para ele administrar, ou se colocou dezenas, ou unidades. Se poucos reais, se muitos reais, se poucos dólares, se vários dólares. Não importa. O que importa é que toda riqueza, todo ouro e toda prata pertence ao Senhor. E o verdadeiro mordomo só vai administrar aquilo que Deus colocou na mão dele. Jamais ele vai se sentir dono dessa propriedade. Mas infelizmente, muitos mordomos perdem esse senso, se acham donos, inclinam o nariz, pisam sobre os outros e pronto. Está achando que tudo é dele e pronto. E cria os maiores atropelos, cria os maiores transtornos na vida pessoal, na vida espiritual, na vida social, na vida familiar. Tudo por causa da dependência do dinheiro, que não tem diferença da dependência de droga nenhuma. Poder e dinheiro nas mãos erradas é um desastre, certo? Por isso que Deus nem sempre deixa dinheiro e poder em mãos erradas. É dar asa para a cobra. E depois vai dar trabalho para o próprio Deus contornar essa situação. O que for da vontade de Deus e que Deus vê que realmente temos condições de administrar, não tenha dúvida. Tenha uma fé vibrante e você vai alcançar o suficiente para se manter na fé que Deus te proporcionou e que você tem alcançado e desenvolvido ao longo da sua jornada cristã. Mas vamos aqui aos paralelos. O primeiro deles, Tiago, capítulo 1, verso 9 ao 11. Aqui nós vimos a exaltação do pobre e o abatimento do rico como virtudes. Isso nos lembra, de alguma maneira, aquela vaidade, aquela alegria citada por Salomão. Vai, come, vive com alegria, debaixo da vaidade do sol que Deus te deu. Vive com a sua esposa, com seus amigos. O pobre, os momentos que ele tem de ter algum dinheiro na mão ou de ter grandes vitórias nesse mundo, são alegrias que fortalecem a fé e a perseverança, seja vitórias no mundo material ou no mundo espiritual. E ele deve aproveitar esses momentos que são gloriosos para ele. E o rico, quando ele passa alguma provação, seja na vida financeira, seja na vida cotidiana, aqueles momentos de provação que ele está passando são especiais para ele gozar verdadeiramente, usufruir desses momentos de amadurecimento de fé, que aqui o Tiago está comentando e fazendo paralelo. Já Lucas, capítulo 8, verso 14, tratando do mesmo assunto, ele mostra que
aquela semente que caiu entre espinhos. Porque o rico que ele mostra lá é a semente entre espinhos aqui. Se o rico se tornar dependente da riqueza, as riquezas vão sufocá-lo. E se ele, ao passar por dificuldade, seja ela qual for, na sua fé, ele vai conseguir ter domínio de vitória pela grande posse que ele administra. Esse é o paralelo semelhante ao que Tiago comentou. E o do pobre, como nós vimos, a vaidade. Aqui agora em Tiago, capítulo 1, verso 27, comparando com Mateus 25, 37 a 40. Lá em Tiago, nós vimos a religião pura e trabalho missionário e não se apegar às posses. Tiago está resumindo assim a religião pura. Fazer trabalho missionário, visitar, pregar, ser hospitaleiro, ser generoso, isso é algo muito importante. São características fundamentais. As pessoas que têm disposição e generosidade para com o trabalho missionário, em dividir com as pessoas aquilo que você aprendeu, em distribuir isso com as pessoas. Seja para os que hospedam na sua casa, seja para aqueles que estão lá fora no mundo, você vai lá e distribui o que você aprendeu, o pouco que você aprendeu. Já lá em Mateus, capítulo 25, de 27 a 30, nós vemos a parábola das ovelhas e dos cabritos, mostrando naquele grande dia que Jesus vai dizer: olha, benditos, vinde para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque no dia que eu tive fome, me deste de comer, no dia que eu tive sede, me deste de beber, eu tive preso, me visitaste, eu tive nu, me vestiste. Eu estive forasteiro, me hospedastes. Olha aqui, meus amados, o paralelo com o que Tiago falou. Perfeito. E olha, meus amados, ser generoso, ser hospitaleiro nesse mundinho nosso, onde todo mundo luta, todo mundo rala, e muito. Ah, são muitos motivos. Ah, como eu custei para ganhar isso, como eu custei para ter isso. Esse é o grande problema. Você achar que é dono. E o grande dono, o único dono de tudo é Deus. Você não está fazendo mais do que a obrigação de ser generoso e de ser hospitaleiro. Do contrário, vai fazer parte dos cabritos. Malditos sois vós, porque no dia que eu tive sede não me deste beber, no dia que eu tive fome não me deste comer, no dia que eu tive forasteiro não me hospedaste, no dia que eu tive preso não me visitaste, e etc, e etc, e etc. Aonde nos encaixamos, meus amados? O próximo paralelo, nós podemos observar Tiago 2, de 15 a 16, a generosidade e a hospitalidade é uma grande prova de fé. Lucas 10, 29 ao 37, a parábola do samaritano. Precisa de muita coisa nessa parábola? Quem é o próximo? É o líder religioso? É o irmão de fé? Ou é aquele estrangeiro? Que foi aquele que estava caído pela beira da estrada? Muitas vezes, por trás de um grande preconceito, escondemos ou disfarçamos motivos horríveis para não atendermos alguém porque ele tem outra religião, não ajudarmos alguém porque não faz parte do nosso ciclo social
ou de amizade? A parábola do samaritano deixou bastante claro isso. E isso, nós percebemos que líderes religiosos passou e deixou para lá e para cá, abandonado. Meus amados, tem tanto samaritano, tem tanto levita, tem tanto próximo ao nosso lado, sofrendo. Às vezes na escola sabatina nós ali estamos, com a barriga cheia, e o nosso irmãozinho ou a nossa irmãzinha está com o estômago roncando de fome, esperando, quem sabe, você convidá-lo para almoçar a casa, ou para ir tomar um lanche. Foi ali para alimentar primeiro a vida espiritual, porque a material, naquele momento ali, ainda não foi possível. Ele às vezes chorou antes de sair de casa para ir para a igreja, sentar ao seu lado. Você verdadeiramente se preocupa? Está sabendo? Tem amizade suficiente com o seu irmão? É seu irmão, é sua irmã. Já parou para pensar nisso? E às vezes nós queremos ficar sozinhos, né? Ah, não, vou fazer almoço hoje só para nós. Vamos almoçar só nós dois. Vamos almoçar só a gente. Quero gentaiada aqui em casa hoje, não. Não gosto de movimento, de gentaiada. Já parou para pensar que a porta do céu que precisa de entrar, eu e você, e o samaritano, e o levita, e o sacerdote, o sumo sacerdote, e todo mundo, o próximo é quem está à nossa volta? Já parou para pensar nisso? A próxima comparação, Tiago 5, de 1 a 4. Ei agora, vós ricos, chorai e pranteai por causa das desgraças que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão ruídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E devorará as vossas carnes como fogo. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário que fraudulentamente retiveste aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos clama, e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Muito triste isso, né, meus irmãos? Não mede esforços, não mede limites para alcançar as riquezas. Olha a desgraça que um traficante traz para o mundo. E quantos que estão de trás do colarinho branco praticando essa obra hedionda, que do ponto de vista bíblico é digna da pena de morte da espada do Senhor. E não tem nada na Bíblia que condena a pena de morte, principalmente para esse tipo de crime hediondo. E aí na tela eu estou colocando uma lição que eu trato sobre a pena de morte, dentro de uma lição que estudamos aí algum tempo atrás. Estará aí, você vai lá e assista aquela lição, e você vai ver que a pena de morte é bíblica para crimes hediondos, para quem não tem conserto, não tem volta. E lá vocês verão a opinião da Bíblia, da palavra de Deus sobre isso. Mas aqui o Tiago está mostrando que esses que alcançam riqueza dessa maneira vão prestar conta diretamente com o Senhor. Por isso que Paulo também diz que nós devemos orar pelas autoridades. Porque Deus vai prestar conta com eles, se eles fizerem um mau governo. Ah, pode ter certeza. Já a parábola do rico insensato, Lucas 12, de 16 em diante, propôs-lhes então uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância, e ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens um depósito
Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, essa noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Muito interessante, né, meus irmãos? Se nós lembrarmos do que é alma na Bíblia, olhando para Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele formou o corpo. Mas, fôlego da vida, ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. E ele se tornou alma vivente. Então o que é alma? É o resultado da união do pó com o fôlego do pulmão divino. Ele se tornou alma vivente. Então, se invertermos o sinal, pó da terra menos fôlego da vida é igual a alma morta. Somos mortais. O único ser imortal é o Senhor. Então, a alma aqui é esse resultado. Essa noite lhe pedirão a tua alma. Esse resultado te pedirão a tua vida. E aí? O que será de ti? Que a sua vida toda foi para juntar tesouro que não te pertence. De forma, quem sabe, fraudulenta. De forma hedionda. Perceberam que Tiago sofreu grande influência dos ensinos do teu irmão mais velho. Paralelos perfeitos na maneira com que ele ensinou, do que ele aprendeu do seu mestre. 7º tema: preparados para o reino. Citaria apenas um texto muito interessante da Sra. White. As provações da vida são as obreiras de Deus para remover impurezas, enfermidades e asperezas do nosso caráter e habilitá-los para a sociedade dos puros anjos do céu. Que Deus abençoe a mim e a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que naquele grande dia a nossa fé possa ter nos conduzido verdadeiramente à perseverança e à sabedoria que nos levou ao encontro com o Senhor nas mansões eternas. Santo Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, o teu amor e o teu carinho, e principalmente pela oportunidade que nos tens dado de amadurecermos em nossa fé, crescendo cada dia mais na jornada da graça, andando nos teus caminhos, subindo nos braços de teu Filho amado, rumo a Canaã celestial, permitindo que Ele nos guie o nosso querer e o nosso realizar. Senhor Deus, que naquele grande dia, todos nós que estamos aqui ouvindo esta mensagem, e mesmo aqueles que não estão ouvindo esta mensagem, mas estão ouvindo de Ti, buscando de Ti, através das muitas formas que Tu tens preparado no mundo afora, para este evangelismo gracioso e grandioso, reunindo as Tuas ovelhas neste grande aprisco, o qual Tu virá um dia buscar, para a vitória conceder. É o que nós te suplicamos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados e faltas, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.